E se o que acontecer logo após o Carnaval de 2026 não for apenas mais uma coincidência, mas um sinal espiritual que Deus já havia permitido que fosse anunciado? Vivemos tempos proféticos, tempos de alerta, tempos em que os ensinamentos de Deus precisam ser levados a sério como nunca antes. Enquanto multidões celebram, se distraem e se entregam aos prazeres momentâneos, existe uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores. A palavra de Deus nos ensina sobre vigilância, discernimento e preparação. Mas será que estamos realmente atentos aos sinais? Ou estamos tão envolvidos com as distrações do mundo que deixamos de perceber os movimentos espirituais que antecedem grandes acontecimentos? A Bíblia fala repetidamente sobre estar vigilante, sobre não ignorar os tempos e sobre reconhecer quando algo foge do comum. Deus nunca age sem antes alertar. Deus nunca permite um abalo sem antes oferecer oportunidade de arrependimento, oração e retorno aos seus caminhos. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre o que pode acontecer depois do Carnaval de 2026. Não se trata de medo, mas de discernimento espiritual. Não se trata de sensacionalismo, mas de alerta profético. Existe um padrão espiritual que muitos ignoram. Momentos de excesso, de afastamento dos princípios divinos, de banalização do pecado, frequentemente são seguidos por acontecimentos que despertam a humanidade. A história mostra isso. Os ensinamentos de Deus deixam isso claro. A desobediência constante sempre traz consequências espirituais. E quando a nação se distancia da verdade, algo inevitavelmente chama a atenção. Talvez você tenha sentido que algo está diferente no mundo. Talvez você perceba que os eventos globais parecem mais intensos, mais rápidos, mais imprevisíveis. Isso não é apenas impressão. Existe um chamado à vigilância. Existe um chamado ao arrependimento. Existe um chamado à santidade. E ignorar esse chamado pode ser o maior erro espiritual da nossa geração. Se você deseja entender qual é esse possível sinal, por que ele pode confirmar uma profecia e como isso se conecta diretamente com a sua vida espiritual, fique até o final deste vídeo. Mas antes, eu quero te fazer refletir profundamente sobre algo que quase ninguém está observando. Mas antes de continuarmos, apenas verifique se você já se inscreveu no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar uma série de conteúdos poderosos sobre profecias bíblicas que vão fortalecer a sua fé e trazer um discernimento claro sobre os mistérios revelados na Palavra de Deus. Agora, vamos lá. E é aqui que muitos começam a sentir um incômodo no coração, porque enquanto o mundo se prepara para dias de festa, excessos e distração, algo dentro de você talvez esteja dizendo que há mais em jogo do que parece. A distração espiritual é uma das armas mais silenciosas contra a fé. Ela não chega anunciando destruição, ela chega em forma de entretenimento, de normalização do pecado, de relativização dos ensinamentos de Deus. E quando percebemos, já estamos anestesiados espiritualmente. O Carnaval, para muitos, é apenas cultura, tradição, celebração. Mas espiritualmente, ele também se torna símbolo de exageros, de inversão de valores, de afastamento da santidade, de banalização daquilo que é sagrado. Não se trata de julgamento humano, mas de discernimento espiritual. Quando a sociedade inteira caminha para o mesmo tipo de comportamento coletivo, precisamos perguntar: o que isso gera no mundo espiritual? Que portas são abertas? Que princípios estão sendo quebrados? E então, eu preciso repetir essa pergunta, porque ela ecoa com força. Será que estamos celebrando enquanto algo espiritual está se movendo nos bastidores? Será que enquanto há euforia nas ruas, existe também um silêncio estratégico no mundo espiritual, preparando algo que muitos não estão percebendo? A Bíblia fala sobre tempos de vigilância, sobre estar atento, sobre não dormir espiritualmente. E a maior tragédia não é o pecado em si,
mas a cegueira espiritual que impede as pessoas de reconhecerem que estão se afastando de Deus. Talvez você tenha sentido isso, uma sensação de que algo está diferente no mundo. Conflitos aumentando, crises surgindo de forma inesperada, uma tensão no ar que não existia antes. Muitos descrevem como ansiedade coletiva, mas espiritualmente pode ser um alerta, pode ser um chamado ao arrependimento, à oração, à busca sincera por Deus, porque quando a distração domina, a vigilância diminui. E quando a vigilância diminui, os sinais passam despercebidos. Se você também sente que existe algo espiritual acontecendo além do que os olhos naturais conseguem ver, escreva nos comentários, eu estou atento, ou simplesmente vigilância. Quero saber quantos aqui percebem que não estamos vivendo tempos comuns, porque o que pode acontecer depois pode surpreender até os mais distraídos. E quando olhamos para trás, para a história bíblica, percebemos que existe um padrão profético que se repete de forma impressionante. Antes de grandes juízos, antes de acontecimentos que mudaram gerações inteiras, havia sempre um ambiente semelhante. Festa excessiva, corrupção moral instalada e, principalmente, desprezo aos avisos de Deus. Não era falta de alerta, nunca foi. Sempre houve voz profética, sempre houve chamado ao arrependimento, sempre houve oportunidade de mudança. O problema era a indiferença espiritual. Nos dias de grandes quedas espirituais narradas nas Escrituras, o povo estava distraído, vivendo como se nada pudesse acontecer. A celebração ocupava o lugar da vigilância. A busca por prazer substituía a busca por santidade. A moral era relativizada, o pecado era normalizado. E aqueles que alertavam eram ignorados, ridicularizados ou chamados de exagerados. Isso não soa familiar? Não estou afirmando datas nem marcando acontecimentos específicos, mas os paralelos simbólicos são fortes demais para serem ignorados. Toda vez que a humanidade ignora os sinais, algo acontece. Toda vez que os princípios de Deus são tratados como ultrapassados, algo se move. Toda vez que o arrependimento é substituído pela soberba coletiva, consequências surgem. E não porque Deus deseja punir, mas porque a justiça espiritual é uma realidade. Existe uma colheita para cada plantio. Existe uma resposta para cada escolha. Esse é um princípio espiritual imutável. E é exatamente isso que precisa nos fazer refletir agora. Estamos vivendo um tempo de intensa exposição moral, de inversão de valores, de frieza espiritual crescente. Muitos já não discernem o que é sagrado e o que é profano. Muitos já não tremem diante da palavra de Deus. E quando a consciência coletiva se acostuma com o erro, o ambiente espiritual se transforma silenciosamente. Eu quero que você pense comigo com sinceridade. Será que estamos repetindo um ciclo histórico sem perceber? Será que estamos caminhando dentro de um padrão que já aconteceu antes? Se você entende que os padrões espirituais são reais, escreva nos comentários: os sinais se repetem ou apenas discernimento. Porque no próximo ponto, vamos tocar em algo que pode deixar essa reflexão ainda mais profunda. Agora chegamos ao ponto mais sensível de todos. Se existe um padrão profético, se existe distração espiritual, se existe repetição histórica, então qual é o sinal que devemos observar logo após o Carnaval de 2026? Preste atenção. Não estamos falando de prever datas ou decretar tragédias, mas de discernir movimentos. A Bíblia nos ensina que os sinais precedem os acontecimentos e que quem vigia percebe antes que a maioria acorde. O primeiro tipo de sinal pode ser uma crise repentina, algo que surge de forma inesperada, abalando estruturas econômicas, sociais ou espirituais. Não seria a primeira vez que um período de aparente normalidade fosse seguido por um impacto súbito.
Às vezes, basta um evento específico para revelar a fragilidade de sistemas que pareciam inabaláveis. E quando isso acontece, muitos perguntam: como não vimos isso antes? Outro possível sinal pode estar na natureza. Um evento climático extremo, algo fora do padrão, algo que chame a atenção global e desperte questionamentos. Ao longo da história, fenômenos naturais também foram interpretados como alertas, como chamados à reflexão, como convites ao arrependimento. Não é sobre medo, é sobre sensibilidade espiritual. Também pode haver um colapso moral exposto. Escândalos, revelações, quedas de figuras influentes, algo que simbolize a decadência ética que vinha sendo ignorada. Quando o que estava oculto vem à luz, a sociedade é confrontada com sua própria condição espiritual. E isso gera abalo. Não podemos descartar ainda um conflito inesperado, uma tensão internacional que escale rapidamente, criando instabilidade e medo coletivo. Em tempos proféticos, movimentos geopolíticos também servem como sinais de que algo maior está se desenhando. E existe ainda a possibilidade de uma manifestação espiritual incomum, algo que gere debate, que divida opiniões, que faça as pessoas voltarem a falar sobre fé, juízo, arrependimento e Deus de maneira mais intensa. Percebe? Não estamos afirmando que um desses eventos acontecerá de forma específica, mas estamos entendendo que sinais existem e que eles não surgem por acaso. Se você consegue discernir que algo pode estar se formando no horizonte espiritual, escreva "Eu estou vigiando" ou apenas "alerta profético" nos comentários, porque o próximo ponto pode conectar todas essas possibilidades de maneira ainda mais profunda. E é exatamente aqui que a pergunta se torna ainda mais intensa. Por que 2026 poderia ser diferente dos outros anos? O que torna esse período tão sensível espiritualmente? Quando observamos o cenário global, percebemos um clima constante de tensão, conflitos latentes, instabilidade econômica, crises inesperadas surgindo com velocidade impressionante. O mundo parece estar sempre à beira de algo maior. E quando a pressão aumenta em várias áreas ao mesmo tempo, isso não é apenas um fenômeno social. Pode também ser um reflexo espiritual. Existe também algo ainda mais preocupante: a crescente frieza espiritual. Nunca houve tanto acesso à informação bíblica, tantas pregações, tantas mensagens sobre fé, e ao mesmo tempo nunca foi tão comum ver a indiferença espiritual. O pecado deixou de chocar. A verdade passou a ser relativizada. A santidade se tornou opcional para muitos. E quando a consciência coletiva começa a endurecer, isso cria um ambiente espiritualmente vulnerável. A Bíblia fala sobre tempos em que o amor de muitos se esfriaria. E essa frieza não é apenas emocional, é espiritual. Além disso, estamos vivendo uma intensificação de eventos incomuns, fenômenos climáticos fora do padrão, decisões políticas inesperadas, mudanças culturais aceleradas, crises que surgem quase simultaneamente em diferentes partes do mundo. É como se os acontecimentos estivessem se comprimindo no tempo, acontecendo com mais frequência e mais impacto. Isso não significa afirmar catástrofes, mas exige discernimento. Porque quando os sinais se acumulam, eles formam um quadro maior. E é por isso que precisamos entender algo muito importante. Não é sobre medo, é sobre discernimento. O medo paralisa, o discernimento prepara. O medo gera pânico, o discernimento gera vigilância. O medo afasta da fé, o discernimento aproxima de Deus. Se 2026 será apenas mais um ano ou um marco espiritual, isso dependerá também da forma como estamos posicionados hoje. Eu quero saber de você. Você sente que estamos vivendo um tempo diferente? Escreva "tempo profético" ou "eu escolho discernimento"
nos comentários, porque no próximo ponto vamos tocar em algo que pode revelar por que tudo isso pode estar se alinhando de maneira surpreendente. Mas afinal, o que a profecia realmente diz sobre momentos como esse? Quando falamos de sinais, precisamos voltar ao princípio bíblico da vigilância. A palavra de Deus nunca incentivou pânico, nunca ensinou desespero coletivo, nunca promoveu medo descontrolado. Pelo contrário, o ensinamento central sempre foi: vigiai, estar atento, permanecer firme, discernir os tempos. Jesus deixou claro que haveria sinais, que haveria movimentos visíveis e invisíveis, indicando mudanças espirituais profundas. Mas ele também deixou claro que somente os atentos perceberiam. Vigilância espiritual não é viver assustado, é viver preparado. É ter uma vida de oração constante, é manter comunhão com Deus, é cultivar santidade, mesmo quando o mundo escolhe o caminho oposto. Quando a Bíblia fala sobre observar os tempos, ela está nos ensinando a não sermos surpreendidos como quem está dormindo espiritualmente. O problema não é o sinal em si, o problema é a distração que impede o reconhecimento do sinal. Os sinais não são instrumentos de condenação automática, são convites ao despertar. São chamados ao arrependimento, à reconciliação, à restauração da fé. Deus, em sua misericórdia, sempre permite que existam alertas antes de grandes transições espirituais. E quem tem discernimento entende que cada abalo, cada crise, cada evento incomum pode ser uma oportunidade de retorno à presença de Deus. E estar atento aos tempos significa observar o cenário espiritual, analisar os frutos, perceber quando valores estão sendo invertidos e quando a verdade está sendo substituída por conveniência. Significa não se deixar levar pela narrativa dominante, mas buscar entendimento na palavra, buscar direção em oração, buscar confirmação no Espírito. Porque quando a vigilância aumenta, o medo diminui. E quando o discernimento cresce, a fé se fortalece. Talvez a grande pergunta não seja apenas qual sinal virá, mas se estaremos espiritualmente acordados quando ele surgir. Porque sinais sempre existiram, mas nem todos os reconheceram a tempo. Se você deseja ser alguém vigilante, escreva: eu vigio e oro, ou simplesmente desperta-me nos comentários, porque o próximo ponto pode revelar algo que poucos estão realmente preparados para ouvir. E é exatamente aqui que está o ponto mais delicado de todos. Porque se um sinal surgir, se um evento inesperado acontecer, se algo romper a aparente normalidade logo após esse período de distração coletiva, o maior erro que muitos cometerão será simplesmente ignorar. Vão dizer que é coincidência. Vão chamar de teoria exagerada. Vão rir, minimizar, transformar em piada. E essa reação não é nova. Ela já aconteceu antes, inúmeras vezes ao longo da história espiritual da humanidade. Quando os avisos surgem, a primeira resposta de muitos é a negação. É mais confortável continuar vivendo normalmente do que admitir que talvez seja necessário mudar. É mais fácil manter os mesmos hábitos, a mesma frieza espiritual, a mesma rotina distante de Deus, do que reconhecer que um despertar é urgente. A mente humana tende a rejeitar aquilo que ameaça sua zona de conforto. E espiritualmente, isso se torna ainda mais perigoso, porque a indiferença endurece o coração. Alguns vão tratar qualquer conexão espiritual como exagero religioso. Outros vão continuar suas vidas como se nada tivesse acontecido, mesmo diante de sinais claros de que algo mudou. E esse é o ponto central. O problema nunca foi a falta de aviso, sempre foi a falta de atenção. Avisos sempre existiram, vozes sempre alertaram. Sinais sempre estiveram presentes, mas poucos realmente estavam dispostos a observar com discernimento. A normalização do incomum é uma das maiores armadilhas espirituais. Quando acontecimentos extraordinários passam a ser tratados como rotina, quando crises sucessivas deixam de gerar reflexão, quando a fé é substituída por ceticismo automático,
Algo se rompe no interior das pessoas. E é nesse estado de anestesia espiritual que muitos serão surpreendidos, não porque não houve sinal, mas porque escolheram não enxergar. E eu preciso te perguntar com sinceridade: você será alguém que ignora, que ri, que trata como exagero, ou alguém que observa, ora e discerne? Escreva nos comentários: eu escolho atenção, ou simplesmente vigilante. E depois de tudo o que refletimos aqui, a pergunta mais importante não é apenas se um sinal virá, mas como você estará espiritualmente quando ele se manifestar. Porque a verdadeira preparação não começa quando algo acontece, ela começa antes. Começa na decisão diária de buscar a Deus, de fortalecer a fé, de abandonar o pecado oculto, de viver em santidade mesmo quando ninguém está vendo. Preparação espiritual é arrependimento sincero, é vigilância constante, é oração perseverante, é intimidade com o Espírito Santo. Talvez este vídeo não tenha chegado até você por acaso. Talvez essa inquietação que você sentiu não seja coincidência. Deus ainda fala, Deus ainda alerta, Deus ainda chama ao despertamento. E quando o coração se abre, o discernimento aumenta. Não estamos falando de medo coletivo, mas de alinhamento espiritual. Não estamos falando de pânico, mas de posicionamento. O mundo pode continuar distraído, mas você pode escolher estar atento. Se existe algo que precisa ser ajustado na sua vida espiritual, ajuste agora. Se existe algo que precisa ser deixado para trás, deixe agora. Se existe uma decisão que precisa ser tomada diante de Deus, tome hoje. Porque a vigilância não é um evento, é um estilo de vida. A preparação não é para os outros, é pessoal. E quando estamos alinhados com os ensinamentos de Deus, não importa o que aconteça ao redor, estaremos firmes. Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você acha que estamos próximos de um grande sinal? Escreva nos comentários: eu estou preparado, ou alerta profético, se essa mensagem falou com você. E se você sentiu que Deus tocou o seu coração neste vídeo, inscreva-se agora no canal. Isso não é apenas um clique, é uma decisão de continuar recebendo mensagens de vigilância, discernimento e fortalecimento espiritual. Se você chegou até o final, deixe o seu like e comente: eu fiquei até o fim. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. E agora, continue essa jornada assistindo ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque a preparação espiritual não termina aqui.